A Justiça de São Paulo determinou recentemente a apreensão do passaporte de Netinho de Paula, devido a uma dívida que ele mantém com uma mulher que o acusa de tê-la constrangido publicamente durante sua participação no programa Domingo da Gente, da Record, em 2001. O valor da dívida já ultrapassa os R$100 mil, considerando o montante inicial, as multas, os juros e a correção monetária. O episódio remonta a mais de 2 décadas atrás, mas os desdobramentos continuam a ecoar, trazendo à tona questões sobre ética, empatia e responsabilidade social na mídia. Naquele programa, a mulher, identificada como Maria, estava buscando ajuda financeira para um transplante de rim que sua irmã precisava desesperadamente. Em uma situação delicada e de enorme vulnerabilidade, ela se viu diante de uma pressão psicológica que, segundo ela, foi desmedida. Netinho de Paula, que na época era o apresentador do programa, teria, de acordo com o relato da mulher, pressionado-a a doar o órgão para a irmã, o que a fez sentir-se humilhada e constrangida. Maria explicou durante a gravação que não poderia se ausentar do trabalho para realizar a cirurgia, pois temia perder o emprego, o que impossibilitaria sua capacidade de sustentar suas filhas. A situação era, sem dúvida, angustiante. De um lado, a urgência de salvar a vida da irmã. De outro, a impossibilidade de comprometer seu sustento familiar. A situação, porém, se agravou após a exibição do episódio. Segundo Maria, ela passou a ser alvo de ofensas e agressões nas ruas, como resultado da exposição pública a que foi submetida. O impacto da pressão sofrida foi além do emocional e psicológico. Maria acabou, como relatado por ela própria, perdendo o emprego devido à sua ausência para realizar a cirurgia, o que se transformou em um verdadeiro ciclo de desespero e dificuldades financeiras. A cirurgia foi realizada, mas o preço emocional e financeiro da decisão foi alto. O processo judicial relacionado a essa questão se arrastou por anos. Em 2013, o caso foi finalmente julgado, e Netinho foi condenado a pagar uma indenização à mulher, pelo constrangimento e danos causados. No entanto, o cantor não cumpriu a sentença. A dívida, que inicialmente era de cerca de R$83 mil, se acumulou com multas e juros, atingindo agora a casa dos R$100 mil. Esse não cumprimento da decisão judicial gerou a recente medida determinada pelo juiz Marcos Gadelho Júnior, que, em 29 de novembro de 2024, ordenou a apreensão do passaporte de Netinho, em razão de sua irresponsabilidade em não cumprir o pagamento da indenização. Caso Netinho precise viajar para o exterior, a decisão judicial especifica que ele deve solicitar permissão à Justiça. Isso levanta a questão: será que medidas tão drásticas são realmente necessárias para forçar a responsabilidade de um homem que, ao longo de anos, simplesmente ignorou suas obrigações legais? A apreensão do passaporte é uma forma de garantir que Netinho não se esquive das suas responsabilidades, mas também é uma medida simbólica que traz à tona uma discussão mais profunda sobre a ética da mídia e a exploração de situações vulneráveis. O caso, que começou em uma situação de ajuda humanitária e solidariedade, termina como um episódio sombrio sobre como a exposição pública de uma situação íntima pode gerar mais dano do que benefício. Para muitos, a defesa de Netinho é a de que a doação do rim foi voluntária e que ele tentou ajudar a mulher depois que ela perdeu o emprego, até mesmo arranjando uma proposta de emprego para ela. Ele questiona a nocividade do programa, alegando que o que ocorreu foi apenas uma tentativa de ajudá-la, sem a intenção de causar constrangimento. De fato, para quem assiste de fora, a ideia de um programa de televisão ajudando alguém a enfrentar uma situação tão difícil poderia ser vista como um gesto nobre. Entretanto, o cerne da questão está em saber até que ponto a exploração de vulnerabilidades é aceitável, especialmente quando se trata de uma situação de saúde extrema como a de um transplante de órgão. Netinho poderia ter agido de maneira mais cuidadosa ao lidar com o sofrimento da mulher, considerando suas dificuldades financeiras e o impacto psicológico da exposição pública. No entanto, ao pressionar Maria de forma tão intensa, ele pode ter cruzado a linha entre ajudar e explorar emocionalmente. A mídia e os programas de TV, especialmente os de auditório como o Domingo da Gente, têm sido constantemente acusados de explorar as emoções das pessoas para sensacionalismo e audiência.
Programas desse tipo, muitas vezes com forte apelo emocional, podem ser extremamente prejudiciais quando as situações envolvem questões tão delicadas como a vida e a saúde. A pressão pública imposta aos participantes, seja por questões financeiras ou de saúde, pode resultar em sérios danos psicológicos, como o caso de Maria, que perdeu seu emprego e teve sua vida pessoal destruída por uma simples gravação de TV. E, ao mesmo tempo, a situação de Netinho de Paula levanta uma reflexão importante sobre as responsabilidades pessoais e profissionais de figuras públicas. Ele, que tem uma carreira de destaque na música e na televisão, deveria ser mais consciente do impacto que suas ações poderiam ter sobre uma pessoa vulnerável. A humilhação pública não deveria ser um preço a ser pago por quem está apenas tentando resolver uma questão de vida ou morte. Para muitos, a justiça nesse caso pode ser vista como uma tentativa de reverter o mal causado, já que a mulher não só perdeu sua privacidade, mas também enfrentou um prejuízo financeiro e emocional significativo. O não cumprimento da sentença por parte de Netinho demonstra, para alguns, uma falta de respeito não só pela lei, mas pela dignidade humana. O fato de ele não ter cumprido a sentença, mesmo com a dívida acumulada, poderia ser considerado um reflexo de uma postura arrogante e desrespeitosa, como se as leis não se aplicassem a ele por ser uma figura pública. No entanto, a defesa do cantor também levanta questões válidas. A alegação de que a doação do rim foi voluntária e de que ele agiu com boas intenções pode, sim, ser plausível. A exploração do sofrimento de uma pessoa em um programa de TV, no entanto, é algo que merece uma análise crítica. A grande questão é saber se as intenções do apresentador foram realmente altruístas ou se houve uma falta de empatia ao lidar com uma situação tão vulnerável. A decisão da justiça de apreender o passaporte de Netinho também é uma forma de mostrar que a impunidade não deve prevalecer, especialmente quando se trata de questões envolvendo o bem-estar de outras pessoas. Cumprir com a sentença não deve ser uma escolha para ninguém, independentemente de sua posição ou popularidade. A justiça, nesse caso, parece querer garantir que a responsabilidade social e legal seja cumprida, sem exceções. Entretanto, seria interessante refletir sobre o papel da mídia e da televisão em casos como este. Até que ponto programas de auditório devem ser responsabilizados por situações em que seus participantes, muitas vezes vulneráveis, são pressionados publicamente para tomar decisões difíceis. O episódio de Maria e Netinho não é isolado. É apenas um dos muitos exemplos de como a televisão pode contribuir para o sofrimento de pessoas que buscam apenas uma chance de sobreviver ou resolver uma crise familiar. A mídia, em muitos casos, transforma histórias de vida em produtos de consumo, e isso precisa ser repensado. Como sociedade, devemos ser mais críticos em relação ao tipo de conteúdo que consumimos, especialmente quando ele envolve questões tão delicadas quanto a saúde, familiares e privacidade. O que está em jogo não é apenas a dívida de Netinho de Paula, mas a ética da mídia e o respeito pelas pessoas que participam desses programas.